Olá, Serial Lovers! Bem-vindos ao Serial Friday, o quadro do canal onde a gente mergulha nas séries mais sombrias, perturbadoras e fascinantes do universo criminal. Hoje a gente vai falar de um caso real que chocou a Argentina inteira. Atravessou gerações e até hoje provoca desconforto, indignação e muitas perguntas sem resposta. Um crime que não abalou apenas uma família, mas expôs o pior da mídia, da sociedade e da forma como mulheres são julgadas, mesmo depois de mortas. Essa é a história de Nora Dalmasso, retratada na série documental da Netflix As Mil Mortes de Nora Dalmasso. E aqui no canal, a gente vai analisar essa série episódio por episódio, toda sexta-feira, na nossa playlist Serial Friday. Então já se inscreve, porque esse caso é tudo menos simples. Antes de tudo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, porque toda sexta-feira tem conteúdo novo por aqui. A história começa em novembro de 2006, em Rio Quarto, uma cidade do interior da Argentina, conhecida por seu conservadorismo, pela força econômica do agronegócio e por uma elite muito bem definida. Dentro dessa cidade existe o bairro Vila Golf, um lugar de alto padrão, casas grandes, ruas tranquilas e uma sensação constante de segurança. É ali que viviam Nora Dalmasso e o marido, Marcelo Macarrón, um casal conhecido, influente, com bom trânsito social e uma imagem pública que, pelo menos à primeira vista, parecia impecável. Nora não era uma mulher anônima. Ela fazia parte de uma família economicamente poderosa. Era conhecida nos círculos sociais da cidade e tinha uma presença forte. Para muitos, ela representava exatamente aquilo que se esperava de uma mulher da alta sociedade: elegante, ativa socialmente e dedicada à família. E talvez exatamente por isso, quando a notícia da sua morte se espalha, o choque é imediato. No início, a versão que circula é confusa. Cecília Balbo, amiga próxima de Nora, relata que recebeu uma ligação dizendo que Nora havia se enforcado. Essa informação corre rápido, quase sem filtro, como se fosse uma explicação conveniente para algo que ninguém ainda entendia direito. Mas quando as autoridades chegam à casa, rapidamente percebem que aquela versão não se sustenta. A cena encontrada não indicava roubo. Nada estava revirado. Não havia sinais claros de arrombamento. E, mais importante, os primeiros indícios apontavam que Nora não havia morrido sozinha. Desde o começo havia algo errado. Algo que não encaixava. Naquele momento, Nora estava sozinha em casa. O marido, Marcelo, estava fora do país, jogando golfe em Punta del Este. O filho, Facundo, estava em Córdoba, a mais de 200 quilômetros de distância, aproveitando dias de descanso com amigos. A filha, Valentina, fazia intercâmbio nos Estados Unidos. Era uma coincidência perturbadora. Toda a família estava fora, menos ela. E enquanto a polícia tentava organizar os primeiros passos da investigação, a imprensa já havia tomado conta da cidade. Jornalistas de diferentes meios começam a chegar. Câmeras são posicionadas, microfones são estendidos e Rio Quarto deixa de ser apenas o cenário de um crime para se transformar em um palco. Profissionais como Pablo Ferrari, Denise Aldrito e Liliana Caruso relatam na série como aquele dia foi marcado por um clima estranho, quase sufocante. Havia uma necessidade urgente de respostas, mas também uma pressa perigosa por uma narrativa. Não se tratava apenas de descobrir o que havia acontecido com Nora Dalmasso. Tratava-se de contar uma história que vendesse, que chocasse, que prendesse a atenção do público. E foi aí que o caso começou a sair dos trilhos. Antes mesmo de qualquer conclusão oficial, começaram os comentários, as insinuações e os julgamentos morais. Alguém solta a frase que se tornaria símbolo desse caso: isso só podia ser algum joguinho sexual. Essa ideia se espalha como fogo, sem provas, sem confirmação, sem responsabilidade. A morte de Nora passa a ser explicada não por fatos, mas por preconceitos. De repente, a vítima deixa de ser vista como uma mulher assassinada e passa a ser analisada como uma mulher suspeita.
Sua vida pessoal vira pauta. Seu comportamento vira manchete. Sua intimidade passa a ser debatida em programas de televisão, rádios e jornais, como se isso tivesse qualquer relevância para explicar um crime. Facundo, o filho, relata na série como descobriu a morte da mãe enquanto estava longe, vivendo algo absolutamente comum para um jovem da sua idade. Ele fala do choque, da culpa, da sensação de irrealidade. E principalmente do impacto de voltar para Rio Quarto e perceber que sua mãe já não era apenas sua mãe, mas um personagem público sendo julgado por toda a cidade. Valentina, a filha, vive uma experiência ainda mais cruel. Com apenas 16 anos, ela não consegue estar presente no enterro da própria mãe. Quando retorna ao país, a perseguição da imprensa é tão intensa que ela precisa ir escondida no porta-malas do carro para conseguir visitar o túmulo. Uma adolescente em luto, sendo tratada como parte de um espetáculo. Enquanto isso, o velório de Nora se transforma em mais um episódio constrangedor. O caixão permanece aberto, jornalistas e fotógrafos lotam o cemitério, e pessoas borrifam desodorante por causa do odor do corpo. A morte perde completamente qualquer resquício de dignidade. Tudo vira imagem. Tudo vira conteúdo. A mídia não apenas noticia o caso. Ela constrói uma versão. Começam a circular listas de supostos amantes, números absurdos, histórias nunca confirmadas. Há quem diga que Nora tinha 14 amantes. Outros falam em encontros múltiplos. Nenhuma dessas informações é comprovada. Mas isso pouco importa. A narrativa já está pronta. Em um dos momentos mais chocantes relatados, um jornalista chega ao ponto de vender camisetas com a frase "Eu não estava com Norita", transformando a morte de uma mulher em piada, em deboche, em produto. É difícil assistir a esses relatos sem sentir indignação. A vítima passa a ser responsabilizada pela própria morte, como se sua vida íntima fosse um atenuante para a violência sofrida. 7 dias após o crime, surge uma nova informação que, mais uma vez, é tratada de forma irresponsável. O celular de Nora, que estava na casa, é periciado. Mensagens íntimas são encontradas e, em vez de serem tratadas com cautela, acabam vazando para a imprensa. O nome de Guilhermo Albarracín, amigo da família, passa a circular intensamente nos jornais e programas de TV. Mais uma vez, o foco não é esclarecer o crime, mas alimentar o escândalo. Cada nova informação vira combustível para a especulação. Pessoas são expostas publicamente sem qualquer conclusão definitiva. A investigação parece andar no mesmo ritmo da fofoca. A família, nesse meio tempo, tenta retomar a rotina dentro do possível. Sai da casa da avó Rita e retorna para a própria residência, mas encontra um verdadeiro cerco. Telefones tocando sem parar, campainha sendo pressionada a todo momento, jornalistas acampados na porta. Não havia descanso, não havia silêncio, não havia espaço para o luto. 10 dias após o crime, Marcelo Macarrón fala à imprensa. É uma coletiva que marca profundamente a percepção pública do caso. Ele diz que perdoa a esposa, que Deus é quem irá julgá-la e que não acredita nas versões que circulam sobre ela. Ao mesmo tempo, deixa claro que não teve qualquer envolvimento com o crime. A reação é imediata e dividida. Muitos consideram sua postura fria, distante, até arrogante. Outros enxergam um homem tentando manter controle em meio ao caos. O fato é que, a partir desse momento, tudo o que ele diz, ou deixa de dizer, passa a ser interpretado, analisado e questionado. Pouco tempo depois, o advogado e amigo do viúvo se afasta da causa, e o caso entra em uma fase ainda mais confusa. Silêncios começam a pesar tanto quanto palavras, e a sensação que fica é a de que a verdade está cada vez mais distante. Esse primeiro episódio de As Mil Mortes de Nora Dalmasso deixa algo muito claro. Essa não é apenas a história de um crime. É a história de como uma mulher pode ser assassinada mais de uma vez. Pela violência em si, pela investigação falha, pela mídia sensacionalista e por uma sociedade pronta para julgar antes de compreender. Nos próximos episódios, a série aprofunda ainda mais essas contradições, mostrando como versões são construídas, como suspeitos surgem e desaparecem, e como a busca por justiça pode ser contaminada por interesses,
preconceitos e conveniência. Então, se você quer continuar esse mergulho comigo, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te chocou nesse primeiro episódio. A gente se vê na próxima sexta-feira, no Serial Friday.